glória, pregação do teu evangelho e edificação da tua igreja. O culto que prestamos nessa noite é dirigido exclusivamente ao Senhor. Por isso nós queremos te pedir em nome de Jesus que o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração chegue ao teu trono de graça com aroma suave, sendo reflexo de corações, almas, mentes que amam ao Senhor. Não queremos ser pessoas religiosas, cumpridores de obrigações, queremos ser um povo livre para te amar, livre para te conhecer, livres para te adorar. Por isso, contempla o nosso louvor, abençoe o teu povo aqui presente, cada um dando as respostas que cada um deseja e busca na sua alma. Acima de tudo, ó Deus, queremos te exaltar, glorificar, te adorar e bendizer. E que assim a tua igreja seja edificada e o teu reino se expanda sobre a face da terra, especialmente aqui em Rio. Essa é a nossa oração de fé e consagração. Oramos assim, na autoridade do precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor aqui com alegria sempre.
março, a Igreja Batista comemora o Dia da Esposa do Pastor. E aí é um texto simples. Esse é para você, nossa esposa de pastor, como foi no registro hoje, a nossa primeira dama. E eu vou ler um texto pequenininho, só 45 horas. Faz muito tempo. Ah, então tá bom. Hoje não é apenas um reconhecimento, é um abraço em forma de palavras. Ser esposa de pastor é muito mais do que um título. É viver o chamado todos os dias. É sorrir mesmo cansada, é orar quando ninguém está vendo, é acolher com o coração aberto, amar a igreja como família. Você é força nos bastidores, é conselho sábio nas horas difíceis, é carinho nos detalhes, é fé que inspira. Caminha ao lado do pastor, mas também à frente em coragem, atrás em intercessão e no meio do povo com simplicidade e graça. Obrigada por cada oração silenciosa, cada palavra de encorajamento e cada gesto de cuidado. Sua vida fala, ensina e transforma. Que Deus continue te sustentando, renovando suas forças, te lembrando todos os dias o quanto você é amada, necessária e preciosa. Em nome da Igreja Batista Memorial, nós te damos parabéns pelo seu dia. Assim que eu cheguei em São Paulo, o pastor José Liane e a Eliane me receberam em sua residência, e ali eu pude ficar alguns dias até poder ter toda a minha instalação tudo certinho, e aí nasceu uma grande amizade e que vai para toda a eternidade em nome de Jesus. Estamos extremamente felizes por tudo que aconteceu nesse final de semana, né? Ontem, com a organização da igreja, apesar de toda a luta, né? Concílio, vamos lá, pergunta e tal, né? Mas as vitórias chegaram para a glória de Jesus. E eu estava ali conversando com a minha esposa, observando que hoje é um dia histórico, né? Comemorando então o dia de esposa de pastor, sendo então a igreja organizada e a irmã Eliane aqui sendo lembrada pela igreja. Isso é muito bom, irmãos. Os irmãos não fazem ideia de como isso é salutar na vida da família pastoral. Então eu até quero parabenizá-los, honrá-los por esta atitude, uma atitude nobre de reconhecer o ministério do pastor e da esposa do pastor, né? Então que Deus nos abençoe. E vejam só, a mim coube o privilégio mesmo de trazer a mensagem no dia de ontem, quando então, de fato de direito, a igreja se torna a Igreja Batista Memorial. E hoje, no seu primeiro culto como Igreja Batista Memorial, eu tenho ainda o privilégio de transmitir a palavra. Então, é um momento histórico na minha vida ter essa participação com vocês. Muito obrigado pela honra, deferência, muito obrigado pelo privilégio e espero responder à altura pelo poder do Espírito Santo. Não por mim, nunca por mim. A honra e a glória de Jesus, nós não devemos ousar roubar a glória do Senhor. Mas é um privilégio estar aqui com os irmãos compartilhando a palavra. Eu gostaria de pedir então que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos 11, verso 26, Romanos 11, 26, e eu falarei debaixo do tema o Cristo Redentor. Romanos 11, 26. Enquanto os irmãos estão procurando, minha esposa está comigo aqui desde ontem, Cláudia. Fique de pé, Cláudia, só para o pessoal ver mais uma vez. Minha esposa, nós temos 2 filhos, Priscila e Lucas, e já são bem crescidinhos. Priscila tem 34, Lucas tem 32, já estão aí voando as suas vidas, né? Com a graça de Deus. Muito bem. Romanos 11, 26, nós vamos falar sobre esse tema aí, ó. O Cristo Redentor. Interessante essa estátua aí. Eu pedi o Rodrigo me ajudar e ele rapidamente já conseguiu aí procurar e colocar essa imagem. Romanos 11, 26, eu uso a NVI e ela fala assim:
E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Vou repetir esta citação do Velho Testamento. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai bendito, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo privilégio, a honra que o Senhor nos concede de estarmos à frente, Senhor Deus, de uma igreja, de um rebanho, e aqui eu cito o pastor José Niel e a sua esposa, irmã Eliane, pedindo que o Senhor continue usando para o louvor da tua glória, crescimento do teu reino nesta terra. E, ó Pai, venha me usar mais uma vez, eu suplico misericórdia, para que a tua graça abundante possa penetrar na minha alma, no meu coração, e transmitir a mensagem que o Senhor deseja que o teu povo venha ouvir. Muito obrigado por tudo, assim eu oro no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, essa estátua aí ela tem uma história, obviamente que tem uma história. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro e de ir no Cristo Redentor. Eu sou do Rio de Janeiro, já estive lá pelo menos 2 vezes. É uma visão privilegiada do Rio de Janeiro, da região ali do mar, da Zona Sul, da Lagoa. É algo assim belíssimo. Eu não estou enaltecendo o meu estado, o Rio de Janeiro. Eu estou enaltecendo o que o Senhor fez na natureza. E isso tem aqui em Ilha Comprida, isso tem no estado de São Paulo, tem em todas as partes do Brasil e do mundo, porque o Senhor, com o seu pincel maravilhoso e criativo, ele desenhou a natureza, construiu este planeta de forma extraordinária. E ali, aquela visão do alto do Corcovado, que é o nome do pico daquele morro, é uma visão muito boa, né? E a história remonta a 1859, quando então só tinha lá o morro, não tinha estátua, obviamente, e um padre chamado Pedro Maria Bois, ele sugeriu à princesa Isabel que naquela ocasião pudesse então a parceria do Império com a igreja no Morro Corcovado, que está ali com uma altura de 710 metros de altura, né, um mirante muito privilegiado, então construir uma estátua, erigir ali um monumento, né? Obviamente que pela Igreja Católica e pelo Império deveria ser alguma coisa que remetesse ao cristianismo, né? Mas aí a gente sabe que em 1889 o Brasil sai de Império para República. E uma noite aí dessas da história, a República, então, determina que a família imperial, às escondidas, volte, então, para Portugal, né, para que pudesse ser decretado a República. Então, essa história com o Império não pode mais acontecer. Essa história de se erigir um monumento só vai voltar, então, agora em 1912, quando, então, o cardeal Dom Joaquim Arcoverde, e lá em Copacabana tem a praça lá do Arcoverde, tem uma parada do metrô do bairro Arcoverde, né, que remonta aqui a esse cardeal. Então, ele novamente volta com esta ideia para que naquele momento pudesse, então, se levantar um monumento dessa natureza. Então, em 1921, aí é que o projeto do Cristo Redentor foi tido como algo a ser realmente desenhado para que se pudesse pensar no centenário da independência do Brasil, que, né, 1822, e que estava ali no ano posterior, isso pudesse acontecer, né? Então começaram a conversar, mas não foi em 1922 que o monumento foi então inaugurado, né? A imagem do Cristo Redentor, ela foi criada pelo pintor e desenhista brasileiro Carlos Oswald e executado pelo escultor francês Paul Landowski, né? E o responsável da obra, o engenheiro Heitor Lévy. E aí, então, no dia 12 de outubro de 1931,
é que se apresentou, então, tudo direitinho ali, a inauguração deste monumento no Rio de Janeiro, conhecido, então, como Cristo Redentor. É que nós olhamos e falamos, olha lá o Cristo Redentor em outras cidades, né? Eu acho que é Iguape ou aqui na cidade? Iguape, né? Tem ali lá em cima, nós fomos lá e tudo. Muitas vezes nós falamos sobre Cristo Redentor, mas não sabemos exatamente o que isso significa, né? A estátua tem 38 metros de altura e pesa 1.145 toneladas. É um monumento assim, muito bonito, muito bonito. Tá? Mas vamos aqui para o que realmente importa. A ideia de redentor, a ideia de redenção. Nós precisamos pensar nisso, porque o texto bíblico que nós lemos, virá de Sião o Redentor. Isso é bíblico. Agora, o que significa o Redentor ou a redenção? A ideia da palavra redentor, redenção, é tomar novamente posse de uma pessoa ou de uma coisa, reaver isso ou aquela pessoa pela comprar novamente, tornar a alcançar um direito. Essa é a ideia de redenção. Essa é a ideia de redentor. Tomar novamente a posse de algo ou de alguém. Tá? Então, Jesus Cristo, o grande libertador, o grande redentor, né, da humanidade, ele vai fazer isso nos tirando da miséria do pecado e do perigo do inferno, nos redimindo, nos salvando, nos comprando para Ele mesmo com o seu precioso preço de... Então você entendeu agora a ideia de redentor. Jesus nos compra novamente para Ele, nos tirando das garras do pecado e do perigo do inferno. Nós estávamos na condição de criaturas de Deus. Mas quando recebemos a Jesus Cristo e fomos resgatados, redimidos por Ele, passamos a ser chamados filhos do Deus Altíssimo. Tá? Conforme João capítulo 1, versos 10 e 11. Todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então Jesus é esse resgatador, é esse redentor, o Cristo Redentor, não de uma mera estátua com seus braços abertos, com quanto seja belo no sentido arquitetônico, no sentido do ambiente que esteja. Essa estátua não pode fazer absolutamente nada por ninguém. A redenção vem por Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos resgatar do pecado e salvar e transformar a humanidade. É disso que nós precisamos entender. Então, a missão de Cristo no mundo constitui em quê? Pelo menos aqui 3 aspectos. Desviar a iniquidade da humanidade, desviar a culpa através da misericórdia que traz o perdão a todos nós, e desviar o poder do mal nas nossas vidas, derramando a graça que renova para salvar o seu povo dos seus pecados, conforme está registrado em Mateus capítulo 1, verso 21, que diz exatamente isso, que ele veio para nos salvar e resgatar a humanidade e perdoar os nossos pecados. Essa é a ideia de resgate, de redenção. Então, o Cristo vem como redentor, mas também vem como um vingador. Presta atenção, isso é importante. A ideia de vingador aqui não é a ideia de justiça de Deus. Ele redime um coração arrependido, mas ele faz cumprir a sua justiça aqueles que não querem, aqueles que rejeitam o seu poder transformador. Tem pessoas, e talvez aqui no auditório, talvez aqui na igreja, pessoas que chegam e dizem, olha, eu sei, você está no bom caminho, é isso mesmo, Jesus é que salva, mas eu ainda entendo que não é o meu caminho, não é para mim e tudo mais, e as pessoas acabam rejeitando, e elas têm a liberdade, mas elas também têm a responsabilidade de entender que elas prestarão contas diante de Deus. Então, redenção é um trabalho que pressupõe a exigência de alguém que seja redentor, isto é, que vai fazer um resgate, né? A pessoa que faz um resgate, ela precisa pagar um preço.
Vamos fazer uma analogia aqui, mas mal comparando. Vamos pensar assim, num sequestro, né? Alguém sequestrou, aí exige o quê para libertar? Um pagamento, e o nome desse pagamento é um resgate. Né? Às vezes a polícia consegue debelar ali o cativeiro e traz para a família toda aquela situação, todo aquele incômodo, mas em muitas situações a pessoa paga um resgate para poder ter ali ou o seu bem ou a pessoa que ele ama de volta. A ideia aqui é exatamente essa. Cristo pagou por ser o Redentor, por cumprir a redenção, ele teve que pagar um preço para ser o resgatador. E ele fez isso muito bem. Então, a ideia do resgate aqui, ela tem a ver, e eu vou aqui, a partir de agora, e serei breve na minha explanação nesta mensagem, eu vou expor para vocês 5 palavras, ou 5 ideias no Novo Testamento, e cada uma delas Cristo fez se cumprir nas nossas vidas, a fim de que esta redenção e esse resgate pudessem ser cumpridos, e nós pudéssemos sair da posição de escravos do pecado, libertos pelo sangue precioso de Jesus, a nos tornarmos, então, filhos do Deus Altíssimo, salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e pela ação da graça misericordiosa de Deus, um dia estaremos na presença dele no céu. Amém? Então vamos lá. A ideia, você precisa ter a ideia seguinte. Na época que Paulo vai escrever as suas cartas no Novo Testamento, tinha o comércio de escravos. E o comércio de escravos era assim numa região, num local público. As pessoas colocavam lá. Você provavelmente já viu isso em filmes. A pessoa vai lá, apresenta lá, olha, aqui tem esse escravo, ele é assim, olha, aí apresenta os dentes, olha, ele tem um dente muito bom, olha como o braço dele é forte, ele vai trabalhar e tal, aí a pessoa vai e paga e comprava aquela pessoa para se tornar, então, um serviçal daquele que comprou. Tá? A ideia das 5 palavras tem a ver com o resgate do comércio, tá? Do mercado de escravos. Então, a primeira palavra, e eu tenho aqui as palavras, todas elas no grego, eu não vou entrar nesse, não nos importa aqui, o que importa é o que ela quer dizer para nós. Tá? A primeira palavra traz a ideia de comprar no mercado. Então, preste atenção. Não é você sair aqui e ir ali no mercadinho, ali, eu vou comprar no mercado. Não, é mercado de escravo. Tá? O resgate de Jesus traz a ideia de que ele foi lá no mercado de escravos, e nós somos escravizados pelo pecado. Jesus diz, todo aquele que serve o pecado é escravo do pecado. Então Jesus foi lá no mercado e nos comprou. Tá? A primeira palavra traz a ideia de comprar no mercado. Então, esse mercado deve ser subentendido como mercado de escravos, onde o homem foi vendido e está debaixo de uma sentença de morte. E esta palavra traz a ideia de comprar, mas o escravo continuava no mercado para ser vendido por outro. Então, alguém chegava e falou assim, eu vou comprar aqui, vou arrematar esse lote aqui, num preço mais barato, para poder vender ali na frente um preço mais caro. Tá? Mas só que quando Jesus nos resgata e nos redime, ele nos leva para ele. E o texto aqui é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O foco desta primeira palavra está no preço pago e na mudança de propriedade. A nossa propriedade pertencia ao mal. A nossa propriedade pertencia ao pecado. Nós tínhamos como senhor Satanás, o inimigo de Deus. Mas quando Jesus nos compra,
a propriedade agora passa a ser de Jesus. Só que Jesus não só nos compra no mercado, mas Jesus entra aqui com a ideia da segunda palavra, ele nos compra do mercado. Uma coisa é comprar no mercado, eu compro no mercado e vendo ali na frente. E outra coisa é comprar, tirando a ideia de que a outra pessoa pode ir ali e nos vender. Aí eu comprei essa água aqui nesse mercado de escravo, não é supermercado, no mercado de escravo, nessa parte aqui, mas dentro do mercado de escravos eu vou vender aqui. Jesus nos comprou no mercado e Jesus nos comprou do mercado. Ele nos tirou daquele local. Jesus nos tirou daquele ambiente. Jesus nos tirou das garras do pecado. Por isso que Jesus é o único redentor, não na ideia da estátua, mas na ideia daquele que pode redimir, na ideia de que pode resgatar. Por isso que ele fala assim lá em Mateus capítulo 11, 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Ele vai tirar de nós aquele jugo pesado, aquele fardo horrível. Ele vai colocar em nós um jugo, mas o texto diz que o jugo de Jesus é o quê? Leve, suave. É isso que Jesus faz conosco. Então, Jesus, ele agora nos compra do mercado. A ideia era de conservar para si. A ideia não era de comprar aqui para vender ali. A ideia agora da segunda palavra é de comprar e tirar dali. Agora você é minha propriedade. Irmãos, nós temos Jesus como Salvador e o quê? Senhor. A propriedade é dele, nós pertencemos a ele. Só que o pecado trazia um jugo muito pesado. Jesus não. Jesus não. Jesus nos aliviou. É claro que toda a palavra de Deus, ela vai nos instruir, ela vai nos ensinar, ela vai nos advertir, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que nós devemos ter o foco de olhar para a palavra e obedecer à palavra. O Senhor, muitas vezes, fala no Velho Testamento, vocês têm que ficar aqui, neste caminho, nem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Observe a palavra, o Salmo 119 todo. O Salmo 119 todo é uma alusão a olhar para as Sagradas Escrituras e colocar ela como uma prioridade de obediência nas nossas vidas. Então, o Senhor Jesus, ele nos compra no mercado, ele nos compra do mercado e agora nós pertencemos a ele. E o texto é Gálatas 3,13. Gálatas 3,13 diz assim, Cristo nos redimiu, olha a palavra aí novamente. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Os crentes foram libertos, resgatados, redimidos do Senhor de escravos. Foram libertos das garras do pecado. Irmãos, por isso que a Bíblia vai nos advertir que, por sermos novas criaturas em Cristo, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, que a nossa vida agora precisa ser uma vida de santidade, uma vida de pureza, de purificação, porque andávamos no pecado, fazíamos as coisas do mundo. Irmãos, eu não sou de um lar cristão, eu vim do mundo. Então, alguns dias atrás, dia exatamente 17 de fevereiro, que foi a terça-feira, foi celebrada ali a festa do Carnaval. Eu, na minha juventude, muitas vezes brinquei, né, chama de brincar, vesti lá, eu não sei como é que se chama aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro é chamado de bate-bola, em Minas é Clóvis. Eu não sei como é que é o nome aqui em São Paulo, mas botava aquelas máscaras de caveira, aquelas roupas grandes e tal,
Eu estava ali, irmão, servindo a Satanás, vestindo a fantasia de Satanás, sem entender que eu estava fazendo aquilo, achando que era uma brincadeira, bater bola no chão e tal, porque eu estava preso nas garras do pecado. Mas o Redentor, não aquela estátua ali, mas o que a palavra vai remeter na nossa mente, ele me resgatou, ele me transformou, para que não acontecesse aquilo que a Bíblia nos adverte, que o cão volta ao vômito e o porco volta à lama. Não, eu não tenho que voltar à lama do pecado, nem ao vômito das coisas que Satanás colocou diante de mim. Eu tenho que viver uma vida de novidade, uma vida de santidade, uma vida de pureza. As pessoas precisam olhar para mim e ver em mim uma vida transformada. Tem que ter coerência. Se eu falo que Cristo nos salva do pecado, mas eu ainda vivo no pecado, dizendo que sou crente e resgatado, há uma incoerência, uma incongruência. Não pode. Jesus me tirou, ele me comprou no mercado e ele me tirou lá do mercado. Não, você agora é meu. Agora eu sou o Senhor da sua vida. Agora eu vou dizer para você a maneira como você deve viver. Mas fique tranquilo, porque o meu jugo, ele é suave, ele é leve. Então nós temos que viver para obedecer e para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. O foco desta palavra está na retirada definitiva da escravidão, a liberdade definitiva do sistema de condenação. Jesus nos tirou de lá. Lá alguém poderia me comprar e me vender ali. Quando Cristo me compra no mercado, também imediatamente ele me tira do mercado. É a segunda palavra. Mas a terceira palavra, ela traz a ideia lá no Novo Testamento de pôr em liberdade mediante o pagamento de uma importância. Quando Jesus me compra no mercado e me tira do mercado, ele teve que pagar algo para que o resgate pudesse ser completo. Tá? Então, a ideia da palavra é o mesmo que soltar depois que pagar a dívida. Esse aqui está escravo porque ele queria fugir, ele não me pagou, então e a dívida dele aqui é tanto. Tá bom, eu pago a dívida dele. Aqui está pago. Você pagou, está tudo certo. Jesus fez isso, é a terceira palavra. Esta palavra enfatiza o preço pago e a liberdade como resultado deste preço. Em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, vai dar a ideia esta palavra aqui, ao que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste o quê? Resgatados. Olha a palavra de novo. Resgatados. Da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste por vossos pais. Pedro está dizendo o seguinte. Pedro está dizendo que a tradição, ela muitas vezes nos conduz para um caminho equivocado, errado. Deixa eu dar uma pausa aqui nessa leitura aqui e ilustrar isso para vocês numa ideia de tradição, porque muitas vezes nós seguimos a tradição sem questionamento. Então, conta-se que um jovem casa com uma jovem e ela aprendeu da mãe a fazer um pernil muito saboroso. Ela tinha uma técnica, ela tinha lá um tempero. E no primeiro ano de casamento, no final do ano, que geralmente se faz ou tanto no Natal ou na virada do ano, e ela fez uma dessas festividades para ele, e ele saboreou aquilo assim, uma coisa extraordinária, né? Ele ficou encantado em saber que ela preparava um pernil daquela forma. Só que aquele, não pernil agora fatiado, mas aquele pernil inteiro, né? A parte da pata traseira do porco, tem um osso, ela quebrava o osso e virava o osso dentro do tabuleiro. Ele olhava aquilo e ficava pensando, será que é esta forma de fazer que torna esse pernil tão saboroso? O fato de quebrar o osso? Tá, só não vou perguntar nada, ela pode ficar ofendida, aí depois não vai fazer mais, e eu vou ficar com água na boca. E aí, primeiro ano assim, o segundo ano assim, e ele sempre lambendo assim, né? Que delícia, que coisa boa, você cozinha muito bem e tudo, mas nunca perguntava como que era feito. Terceiro ano, no quarto ano, ele se encheu de coragem
e perguntou para ela, falou, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta, você faz esse pernil assim tão especial, ele é muito saboroso, a técnica está no fato de você quebrar o osso do pernil para ele ficar tão saboroso? Ela falou assim, não, é o tempero que eu faço. Então por que você quebra o osso do pernil? Ele falou, porque eu aprendi com minha mãe assim. Minha mãe fazia assim, eu faço assim. Minha era a tradição. Aí foi perguntar à mãe. A mãe falou assim, não, eu faço assim porque eu aprendi com a minha mãe assim. Aí foi perguntar à avó. Vó, por que a senhora quebra o osso? Por que ela quebrava o osso? Porque a mãe dela ensinava assim. Aí a Bisa, lá com uns 90 e pouquinho anos, estava viva ainda. Aí ela foi perguntar para a Bisa. Bisa, por que a senhora quebra o osso? Né? Ensinou para a vovó, que ensinou para a mamãe, que me ensinou assim. Assim, minha netinha, porque o meu forno era pequeno e não cabia dentro. Você está vendo o que a tradição faz? É isso que Pedro está nos ensinando aqui, quando então o ser humano vive uma vida meramente por tradição, sem buscar nas sagradas escrituras as verdades que nelas estão contidas para nos libertar do pecado, resgatar do pecado. Então, vou repetir o texto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas qual foi o preço do resgate que Pedro diz? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Deus, o Senhor, queridos irmãos, o Todo-Poderoso, nos deu o melhor que ele possuía, seu Filho amado. Nós precisamos levar isso muito a sério. Então vamos lá. A primeira palavra nos ensina que Cristo nos comprou no mercado. A segunda palavra diz que Cristo nos comprou do mercado, nos tirando de lá. Mas para ele comprar no e do, ele teve que fazer o quê? Botar a mão no bolso, metaforicamente falando, e pagar o resgate. Porque, na verdade, ele subiu na cruz, né? Aí ilustra, então, a estátua ali, a imagem de que ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário para nos resgatar. Tá? Então, Deus nos enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, conforme Tito, capítulo 2, versículo 14, nos ensina. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir, aí a palavra novamente, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele nos redimiu, ele nos remiu, ele nos resgatou. Nós não fomos salvos pelas boas obras. Nós fomos salvos por Jesus e precisamos agora frutificar, produzir boas obras que venham glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos aqui o testemunho do pastor Rafael de pregar o evangelho na ilha do Marajó, em outra qualquer parte que o Senhor nos mandar. É isso que nós precisamos fazer, produzir para o reino de Jesus. Jesus nos libertou para isso. Então, o foco da terceira palavra está no resultado da compra, que era o quê? A liberdade. Se lá o mercado nos escravizava, Jesus nos compra Jesus nos compra e ele paga um preço, ele nos concede a liberdade do pecado. Mas agora, a próxima palavra, ela vai trazer a ideia do preço de resgate, na ideia de substituto. Jesus não nos pagou com dinheiro. Jesus assumiu o nosso. Isso é tremendo, irmãos. Isso é extraordinário. Jesus não chegou lá nas garras do pecado e falou assim, quanto que é? Qual é o valor? Eu sou o dono da prata e do ouro. Me dá aí todas as jazidas de metais preciosos. Não foi isso. Mas foi um preço na ideia de substituição. Então, significa um resgate em troca. Ou
pagou um preço de resgate substitutivo. O uso bíblico indica que Jesus não apenas pagou um preço, mas que ele mesmo tomou o lugar dos cativos. A ideia de substituição, ao dar a sua própria vida. E o texto bíblico vai nos ensinar isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Paulo fala assim, o qual se entregou, olha aí, o qual se entregou a si mesmo, como que? Resgate a todos. Mais uma vez a palavra aparece. Esse foi um testemunho dado em seu próprio tempo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Cristo nos compra no mercado, Cristo nos compra do mercado, Cristo paga o preço e o preço é Ele mesmo. Ele se dá. Prestaram atenção? Então isso é muito sério quando nós, ao analisarmos a nossa vida de crente, de salvos, tentar trazer à mente tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, porque Ele não merecia passar o que Ele passou, nós é o que merecíamos, mas Ele fez no nosso lugar para que pudéssemos estar aqui hoje, libertos, salvos, transformados, glorificando ao Senhor, mas levando o Evangelho de uma maneira bem firme, bem contundente, de conformidade com as Sagradas Escrituras. A quinta palavra dá a ideia de redenção ou libertação plena. Significa libertação total, soltura definitiva, resgate completo. Ele pega, compra no comprador, paga o resgate é ele mesmo. Então, quem está cobrando, assim, eu não tenho que fazer outra coisa a não ser a conceder aqui o documento de libertação total. Ele pagou o preço. Jesus fez isso por nós. Tá? Então, significa libertação total. É o termo para redenção consumada. O livramento completo do poder de culpa do pecado nas nossas vidas. Cristo nos libertou. E alguns textos bíblicos, pelo menos dois, Efésios 1:7. Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, ou seja, libertação total, soltura definitiva, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Cristo nos libertou totalmente, irmãos. O diabo pode tentar nos acusar. Até diz que um desses pais da igreja aí famosos, eu não vou lembrar o nome agora, mas diz que certa vez, isso é de forma metafórica, o diabo se apresentou e disse, você é pecador. E ele disse, eu não sei que eu sou pecador. E você fez esse pecado? Não, você pode escrever os meus pecados. E aí Satanás escrevia, você fez isso, você fez isso, eu fiz, eu reconheço. E escreveu assim um papel muito grande. Aí terminei. Aí ele pega assim com letras vermelhas e assim, mas o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. O diabo pode tentar nos acusar. O diabo pode até tentar nos oprimir. O diabo pode até falar assim, você tem culpa nisso. Mas quando nós olhamos para o que Cristo fez na cruz do Calvário, nós temos plena convicção. E levantamos a nossa mão de vitória, dizendo assim, a nossa vitória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua obra foi derrotada, Satanás. Não tenta trazer culpa. Não tenta trazer acusação. Eu agora vivo uma vida plena. Romanos 3:24 diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, essa palavra aqui, libertação total, que há em quem? Em Cristo Jesus. O foco está no resultado final e completo, irmãos. Liberdade total, perdão dos pecados e no futuro, a ressurreição do corpo. Romanos 8:23 diz assim, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente
esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, Cristo nos libertou, mas você sabe que de vez em quando ainda dá aquela vaciladinha, comete um erro, e aí 1 João, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os nossos pecados e nos libertar, nos purificar toda a justiça. Né? É isso aí mesmo. Então Cristo fez isso por nós. Mas, quando chegarmos lá na presença de Deus com o corpo glorificado, aí está tudo resolvido. Aí, irmãos, nós não teremos mais necessidade nenhuma de orar, porque nós estaremos diante do Senhor. Não é verdade? Aquilo que estávamos com expectativa e esperança, agora eu estou ali face a face vendo o Senhor. O pecado não me incomoda mais, o pecado não é mais um intruso na minha vida. A redenção será definitiva e plena. Enquanto isso, enquanto estamos neste mundo e presos nesse corpo, no sentido de que de vez em quando nós podemos até cometer alguma falha, temos que buscar sempre ao Senhor, fortalecer as nossas vidas em Cristo, uma vida de santidade, uma vida de pureza, e uma vida que venha frutificar o Evangelho, para que outras pessoas que estão presas lá no mercado, entenderam agora a ideia de mercado? As pessoas estão fora lá no mercado, elas possam ser compradas por Jesus Cristo, resgatadas por Ele. Ele vai lá através da sua mensagem, a mensagem que nós vamos transmitir, a mensagem é dele. Nós só seremos os canais, mas nós vamos lá para que a pessoa possa sair, ser comprado no mercado, do mercado, um preço pago, e o preço pago é um substituto, e ter então essa pessoa, como nós obtivemos em Cristo, a libertação total do pecado. Que Deus possa ter misericórdia de nós, irmãos. Que possamos, como Igreja Batista Memorial, transmitir esta mensagem. Fazer com que o povo aqui da Ilha Comprida possa compreender essa ideia do Cristo Redentor. E não só contemplar uma estátua que foi inaugurada 12 de outubro de 1931. Mas lembrar que lá no primeiro século, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, subiu naquela cruz a fim de nos resgatar, para nos libertar do pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor venha abençoar grandemente as nossas vidas para a glória dele mesmo. Amém? No dia 1º de março do ano de 2026. Ficará registrado. Obrigado, Denise. Ficará registrado. E o que nós queremos é exatamente lembrar a cada um de nós o altíssimo preço que foi pago para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje, tendo o nome escrito no livro da vida. E o bom Deus nos abençoe. Irmão Caetano, irmã Cleide, por favor, nos ajude, porque nós vamos celebrar agora, dar prosseguimento à celebração da ceia do Senhor. Irmão Caetano, por favor. Irmã Cleide. Obrigado, querido. Todos vocês que já foram batizados biblicamente, estão em comunhão com a sua igreja ou com essa igreja, é nosso convidado a participar da ceia que não é da denominação batista, é a ceia do Senhor. Portanto, ela é aberta a todos que já conheceram, se renderam e entregaram suas vidas a Jesus Cristo como Salvador pessoal e o Senhor da sua vida. Por favor, queridos. Lembre-se que você está participando de um memorial, onde é trazido à nossa mente o altíssimo preço que o nosso Mestre Jesus pagou, o resgate completo. Por isso que ele declarou: está consumado, tetelestai, tudo foi pago. Fiquem em paz, meus filhos e filhas. Celebrem do meu corpo, simbolizado por esse pequenino pedaço de pão. Celebrem pelo meu sangue, porque foi o preço definitivo
pago pela sua alma, pelo resgate da sua vida. Portanto, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1, é uma grande alegria para todos nós. Recebam o pão, recebam o cálice, e quando todos tiverem recebido, nós celebraremos da ceia do Senhor. Com a paz e a tranquilidade que é peculiar aos salvos em Cristo Jesus, leio para os irmãos, de uma forma pausada, aquilo que o apóstolo Paulo nos dá como instruções na nossa celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, do 23 em diante, nos diz assim, o apóstolo Paulo nos lembrando e nos instruindo. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Esse pequeno pedacinho de pão deve trazer à minha e à sua memória o corpo dilacerado e partido do nosso Salvador, para que nós pudéssemos sermos perdoados. Vamos orar ao Pai, agradecendo por esse momento. Feche seus olhos, por favor. Pai eterno, Cristo amado e querido, nosso Redentor, nosso resgatador, nós te louvamos, Jesus, porque éramos perdidos e condenados, fomos absolvidos e encontrados. Éramos pecadores, afastados de Deus, nos tornamos santificados, acolhidos por Deus. Tudo isso, Jesus, porque tu decidistes voluntariamente descer dos céus, vir à terra e assumir o nosso lugar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E recebemos o pão com muita alegria no nosso coração. E te louvamos pelo teu grande amor para conosco. É a nossa oração de gratidão. E assim partilhamos o pão nesta hora, orando em teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Comamos o pão, queridos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês, minha igreja, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Partilhemos o cálice na mesma porção, porque a mesma quantidade de sangue vertido por Cristo por mim foi a mesma por você, por cada um de nós que somos crentes, resgatados em Cristo Jesus. Senhor Jesus, ao recebermos este cálice mais uma vez, nós te somos imensamente agradecidos, porque o teu sangue é o único que tem o poder de nos resgatar da condenação do pecado, do inferno e do poder de Satanás. Por isso nós te louvamos pelo grande resgate operado pelo Senhor. Receba, Senhor Jesus, a nossa gratidão e nos dê sempre uma consciência do que éramos, do que somos, do lugar de onde saímos e a quem pertencemos. Nos dê essa consciência sempre.
pois oramos agradecidos em teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Bebamos o cálice, queridos, em memória dele, Jesus. Obrigado, irmã Cleide. Obrigado, irmão Caetano.